A história da vida de William Marion Branham. Primeiro capítulo. Quando nasci, numa pequena cabana de Kentucky, lá em cima o anjo do Senhor entrou pela janela e ficou lá. Houve uma coluna de fogo. O raiar do dia estava apenas começando a romper a escuridão do céu fresco de abril. A única janela de madeira foi aberta para deixar a luz da manhã entrar na pequena cabana de um cômodo. Um sabiá, ao lado da janela, parecia estar particularmente animado esta manhã e cantava com todo o fôlego. Dentro da cabana, um jovem Charles Branham pôs as mãos em seu macacão novo e olhou para sua esposa de 15 anos. "Vamos chamá-lo de William", disse o pai. Uma luz sobrenatural entrou pela janela. A luz atravessou a sala e pairou sobre a cama onde o bebê havia acabado de nascer. Esta foi a mesma luz que tirou os filhos hebreus do Egito. Foi a mesma luz que se encontrou com Paulo a caminho de Damasco. E ela passaria a guiar este bebezinho para tirar do mundo uma noiva para Cristo. Essa luz não era nada menos que o anjo do Senhor, a coluna de fogo, e tinha mais uma vez aparecido ao homem. E ali nesta pequena cabana de madeira, naquela manhã de 6 de abril, a parteira abriu a janela para que a luz pudesse brilhar, para que mamãe e papai vissem como eu era. Então, uma luz mais ou menos do tamanho de um travesseiro entrou girando pela janela. Ela circulou por onde eu estava e desceu sobre a cama. Várias pessoas da montanha estavam lá. Eles estavam chorando. O humilde lar ficava nas colinas do sul de Kentucky, perto da pequena cidade de Burkesville. A data era 6 de abril de 1909. O bebê foi o primeiro dos 10 filhos que nasceriam de Charles e Ella Branham. Não demorou muito para que o anjo do Senhor visitasse o jovem William Branham novamente. Quando era criança, o anjo falou com ele pela primeira vez, dizendo que passaria sua vida perto de uma cidade chamada New Albany. Ele entrou na casa e contou à sua mãe o que tinha acabado de acontecer. Como qualquer mãe, ela não deu muito crédito à história e o pôs na cama para acalmar seus jovens nervos. 2 anos depois, sua família mudou para Jeffersonville, Indiana, a poucos quilômetros da cidade de New Albany, no sul de Indiana. O anjo do Senhor falou com o jovem profeta alguns anos depois. Era um dia tranquilo de setembro, com o sol quente brilhando através das folhas coloridas de outono. O menino mancava, enquanto carregava 2 baldes de água trilha abaixo. Um sabugo de milho estava amarrado sobre o seu dedo machucado do pé para que não o sujasse. Ele sentou-se para descansar à sombra de um choupo alto. As lágrimas corriam dos seus olhos enquanto chorava por seu infortúnio. Seus amigos estavam se divertindo no lago de pesca local e ele estava sem poder sair, carregando água para seu pai. De repente, um vento começou a girar na árvore acima dele.
Ele enxugou os olhos e se pôs de pé. Ele ouviu o som de folhas sendo sopradas pelo vento, mas não havia vento. Ele olhou para cima e, à meia altura do chopo, algo estava fazendo girar as folhas secas. De repente, uma voz falou: "Não beba, nem fume, nem corrompa o seu corpo de qualquer maneira. Haverá uma obra para você fazer quando ficar mais velho." O assustado menino de 7 anos largou seus baldes e correu para sua mãe. Como o profeta Samuel, Deus havia falado novamente com uma criança. Algumas semanas mais tarde, ele estava jogando bolinhas de gude com seu irmão mais novo. Uma estranha sensação apoderou-se dele. Ele olhou para o rio Ohio e viu uma bela ponte. 16 homens caíram e morreram, enquanto a ponte era construída sobre o rio. O jovem profeta tinha tido a sua primeira visão. Ele contou para sua mãe e ela anotou a sua história. Anos mais tarde, 16 homens caíram e morreram, enquanto a ponte da Rua 2, em Louisville, Kentucky, estava sendo construída sobre o rio Ohio. Fim da primeira parte.